quanto custa a Luísa escrever por ter de aparecer como a primeira criatura que vive no divino querer. Raiva dos demônios, que gostariam de impedir que essas verdades venham à luz, porque perderam o seu reino. Viver no divino querer é o maior sacrifício que podemos fazer. 22 de setembro de 1924. Continuo, enquanto escrevia aquilo que está dito acima, via o meu doce Jesus, que encostava a sua boca à parte do meu coração e me colocava na boca as palavras que eu estava escrevendo, e ao mesmo tempo ouvia um barulho horrível à distância, como se estivessem lutando e rugindo com tal estrépito que causava temor. E eu, voltando-me para o meu Jesus, lhe disse: meu Jesus, meu amor, quem é que faz tanto barulho? Parecem-me demônios enfurecidos. Que querem eles, que tanto se agitam? E Jesus: filha minha, são eles mesmos. Gostariam que tu não escrevesses sobre a minha vontade. E quando te vêm escrever verdades mais importantes sobre o viver no meu querer, sofrem um duplo inferno e atormentam ainda mais todos os condenados. Temem muito que esses escritos sobre a minha vontade possam vir à luz, porque se veem com o seu reino perdido sobre a terra, adquirido por eles quando o homem, subtraindo-se à divina vontade, deu livre curso à sua vontade humana. Assim, foi justamente então que o inimigo adquiriu o seu reino sobre a terra. E se o meu querer pudesse reinar sobre a terra, o inimigo, ele mesmo, se recolheria nos abismos mais profundos. Eis porque se agitam com tanto furor, sentem a potência da minha vontade nesses escritos, e só de suspeitarem que eles possam vir à tona, enfurecem-se e fazem tudo o que podem para impedir tão grande bem. Tu, porém, não lhes dês ouvidos e aprende disto a apreciar os meus ensinamentos. E eu, meu Jesus, sinto ser necessária a tua mão onipotente para me fazer escrever o que dizes sobre o viver no teu querer. Diante das tantas dificuldades que levantam, especialmente quando me repetem, é possível que nenhuma outra criatura tenha vivido na tua santíssima vontade. Sinto-me tão aniquilada que desejaria desaparecer da face da terra para que ninguém mais me visse, mas, a contragosto, sou constrangida a permanecer para cumprir a tua santíssima vontade. E Jesus, filha minha, o viver no meu querer traz consigo a perda de qualquer direito de vontade própria. Todos os direitos pertencem à vontade divina, e se a alma não perde os próprios direitos, não se pode dizer verdadeiro viver no meu querer. No máximo, pode-se dizer viver resignado, uniformado, porque o viver no meu querer não consiste em fazer apenas uma ação conforme a minha vontade, mas em que todo o interior da criatura não dê espaço sequer a um afeto, nem a um pensamento, nem a um desejo, nem sequer a um respiro, no qual a minha vontade não tenha o seu lugar. Nem a minha vontade toleraria sequer um afeto humano
do qual ela não fosse a vida. Teria asco de fazer viver a alma na minha vontade, com seus afetos, pensamentos e outras coisas que pudessem ter uma vontade humana. E crês tu que seja fácil para uma alma perder voluntariamente os próprios direitos? Oh, quanto é difícil! Ao contrário, há almas que, quando chegam ao ponto de perder todos os direitos sobre a sua vontade, recuam e se contentam em levar uma vida mediana, porque perder os próprios direitos é o maior sacrifício que a criatura pode fazer, e que dispõe a minha bondade a abrir-lhe as portas do meu querer, e fazendo-a viver nele, retribuí-la com os meus direitos divinos. Por isso, se atenta e nunca saias dos confins da minha vontade. As três divinas pessoas infundem a Luísa aquilo que lhes é próprio: a potência, a sabedoria e o amor da divina vontade. Assim, de modo divino, em nome de todos, na inteligência, na memória e na vontade de todos, ela adora, louva e ama. Ou fundir-se no divino querer, nenhuma coisa criada pode faltar ao apelo de adorar e de amar Jesus. 2 de outubro de 1924. Sentia-me toda amargurada pela privação do meu doce Jesus. Oh, como o meu exílio se torna mais duro e mais amargo sem aquele que forma toda a minha vida. E eu o rogava que tivesse compaixão de mim, que não me deixasse à mercê de mim mesma. Ora, enquanto dizia isso, meu amado Jesus se fazia ver, apertando-me fortemente ao seu coração com as suas mãos, e em seguida, com uma cordinha de luz, me amarrava toda, mas tão apertadamente que me tirava o menor movimento. Depois disso, ele se estendeu em mim e sofríamos juntos. Em momento, senti-me transportada para fora de mim mesma, em direção à abóboda do céu, e parecia-me que encontrava o Pai Celeste e o Espírito Santo. E Jesus, que estava comigo, pôs-se no meio deles e me colocou no seio do Pai, que parecia esperar-me com tanto amor, o qual me estreitou ao seu seio e, identificando-me com a sua vontade, comunicava-me a sua potência. Assim fizeram as outras duas pessoas divinas, mas enquanto se comunicavam uma a uma, fazendo-se depois num só todo, eu sentia ser-me infundida toda ao mesmo tempo a vontade da potência do Pai, a vontade da sabedoria do Filho e a vontade do amor do Espírito Santo. Mas quem poderá dizer o que eu sentia ser infundido em minha alma? E o meu amável Jesus me disse: filha do nosso querer eterno, prostra-te diante da nossa suprema majestade e oferece as tuas adorações, as tuas homenagens, os teus louvores em nome de todos, com a potência da nossa vontade, com a sabedoria e com a vontade do nosso amor supremo. Sentiremos em ti a potência da nossa vontade, que nos adora, a sabedoria da nossa vontade, que nos glorifica, o amor da nossa vontade, que nos ama e nos louva. E como a potência, a sabedoria e o amor das três pessoas divinas estão em comunicação com a inteligência, a memória e a vontade de todas as criaturas, sentiremos correr as tuas adorações, homenagens e louvores em todas as inteligências das criaturas, e elevando-se entre o céu e a terra,
sentiremos o eco da nossa própria potência, sabedoria e amor que nos adora, que nos louva e nos ama. Adorações maiores, homenagens mais nobres, amor e louvores mais divinos. Tu não podes nos dar, nenhum outro ato pode igualar-se a esses atos, nem dar-nos tanta glória e tanto amor, porque vemos pairar no ato da criatura a potência, a sabedoria e o amor recíproco das três pessoas divinas. Encontramos os nossos próprios atos no ato da criatura. Como não havemos de nos agradar deles e dar-lhes supremacia sobre todos os outros atos? Então eu me prostrei diante da majestade suprema, adorando-a, louvando-a e amando-a em nome de todos, com a potência da sua vontade, com a sabedoria e com o amor que eu sentia em mim. Mas quem poderá dizer os efeitos disso? Não tenho palavras para expressá-los, por isso passo adiante. Após isso, fiz a confissão e estava me fundindo na vontade do meu sumo bem, Jesus, para encontrar nela toda a criação, a fim de que ninguém pudesse faltar ao chamado, de modo que, junto comigo, todos pudessem se prostrar aos pés do meu Jesus sacramentado, adorá-lo, amá-lo, bendizê-lo, etc, etc. Mas, enquanto fazia isso, sentia-me como distraída, procurando todas as coisas criadas na sua divina vontade, para que um só fosse o amor, o louvor, as adorações ao meu Jesus. E Jesus, vendo-me como embaraçada, tomou toda a criação em seu seio e me disse: Filha minha, tomei toda a criação no meu seio, para que te seja mais fácil encontrar e chamar todos contigo, a fim de que nenhuma coisa saia de mim, deixe de me dar, por teu meio, o retorno do amor e da adoração que me são devidos, como coisas que me pertencem. Eu não estaria plenamente contente em ti se algo faltasse na minha vontade. Quero encontrar tudo em ti. Então, me foi fácil encontrar e chamar toda a criação junto comigo, para que todos louvássemos e amássemos o meu sumo bem, Jesus. Mas, ó espanto, cada coisa criada continha um reflexo distinto e um amor especial de Jesus. E Jesus recebia o retorno de seus reflexos e do seu amor. Ó, como Jesus ficava contente, mas enquanto assim fazia, me encontrei de volta em mim mesma. A divina vontade palpita em cada coisa e em cada um de nós, porque nos ama e quer formar em nós a sua vida. Mas só quem vive nela lhe permite isso. 6 de outubro de 1924. Estava eu toda fundida no santo querer divino, e o meu doce Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me: Filha minha, como é belo ver uma alma fundir-se na minha vontade. À medida que ela se funde, o palpitar criado toma lugar e vida no palpitar incriado, e deles se forma um só, que corre e palpita juntamente com o palpitar eterno. Esta é a maior felicidade
do coração humano, palpitar no palpitar eterno de seu Criador. O meu querer o põe em voo, e o palpitar humano se lança no centro de seu Criador. Então eu lhe disse: diz-me, amor meu, quantas vezes gira o teu querer em todas as criaturas? E Jesus, filha minha, o meu querer em cada palpitação da criatura forma o seu giro completo por toda a criação. E como a palpitação é contínua na criatura, e se cessasse a palpitação, cessaria a vida. Assim, a minha vontade, mais do que palpitação, para dar vida divina às criaturas, gira e forma a palpitação da minha vontade em cada coração. Vê, pois, como está a minha vontade em cada criatura, como palpitação primária, porque a sua é secundária. Aliás, se ela sente palpitar, é em virtude da palpitação da minha vontade. Na verdade, esta minha vontade, nela forma duas palpitações, um no coração humano, como vida do corpo, e um na alma, como palpitação e vida da alma. Mas queres saber o que faz essa palpitação da minha vontade na criatura? Se pensa, a minha vontade corre e circula como sangue nas veias da alma, e lhe dá o pensamento divino, para que ela ponha de lado o pensamento humano e dê o lugar primário ao pensamento da minha vontade. Se fala a palavra da minha vontade, quer o seu lugar, se opera, se caminha, se ama. A minha vontade quer o lugar da obra, do passo do amor. É tanto o amor e o zelo da minha vontade na criatura que, enquanto palpita, se a criatura quer pensar, ela se faz pensamento, se quer olhar, se faz olhar, se quer falar, se faz palavra, se quer operar, se faz obra, se quer caminhar, se faz pé, se quer amar, se faz fogo. Em suma, corre e gira em cada ato da criatura para ocupar nele o seu lugar primário que lhe é devido, mas consumador. A criatura lhe nega esse lugar de honra e dá o lugar à sua vontade humana. E a minha vontade é forçada a permanecer na criatura como se não tivesse nem pensamento, nem olhar, nem palavra, nem mãos, nem pés, sem poder realizar a vida da minha vontade no centro da alma da criatura. Que dor, que suma ingratidão! Mas queres saber quem me faculta o campo livre e faz operar a minha vontade como palpitação de vida na sua alma? Quem vive na minha vontade? Ó, como ela desenvolve bem a sua vida e se constitui pensamento do seu pensamento, olhar do seu olhar, palavra da sua boca, palpitação do seu coração, e assim em tudo o mais. Ó, como nos compreendemos logo, e a minha vontade alcança o intento de formar a sua vida na alma da criatura. E não só na criatura racional, a minha vontade ocupa o seu lugar primário e é como palpitação que, dando a circulação à vida da alma, corre para dar vida a todos os atos da criatura, mas em todas as coisas criadas, a minha vontade ocupa o seu lugar primário e circula como palpitação de vida, desde a menor coisa criada até a maior, e nenhuma pode se afastar da potência e da imensidão da minha vontade. Ela se faz vida
do céu azul, e nele mantém sempre novo e vivido o colorido celeste. Nem pode descolorir-se, nem mudar-se, nem empalidecer, porque assim quis a minha vontade, e uma vez que ela foi estabelecida, não se muda. A minha vontade é vida da luz e do calor do sol, e com a sua palpitação de vida, conserva sempre igual e vivos o calor e a luz, e o mantém imóvel na minha vontade, nem poder mover-se, nem crescer, nem diminuir no bem que deve fazer a toda a terra. A minha vontade é vida do mar, e nela se forma o murmúrio das águas, o saltitar dos peixes, as ondas estrondosas. Oh, como a minha vontade ostenta a potência que contém e desenvolve a sua vida com tanta majestade e absoluto domínio nas coisas criadas. O mar não pode deixar de murmurar, nem o peixe de saltitar. Aliás, poderia dizer que é a minha vontade que murmura no mar, a minha vontade que salta no peixe, a minha vontade que forma as ondas e com seu estrondo faz sentir que ali está a sua vida, que pode tudo como bem quer e lhe apraz. A minha vontade é palpitação de vida no pássaro, no piado do pintinho, no cordeiro que bala, na pomba que arulha, nas plantas que vegetam, no ar que todos respiram, enfim, em tudo a minha vontade tem a sua vida, e com a sua potência nela forma o ato que ela quer. Assim mantém a harmonia em todas as coisas criadas, e nelas forma os diversos efeitos, cores e funções que cada uma contém. Mas sabes por quê? Para me fazer conhecer pela criatura, para ir até ela, para cortejá-la, para amá-la com tantos atos diversos da minha vontade, quantas são as coisas que criei. O meu amor não se contentou em colocar no fundo da alma a minha vontade, como palpitação de vida, mas quis colocar a minha vontade em todas as coisas criadas, a fim de que, também por fora, a minha vontade jamais a deixasse, e assim ela pudesse conservar-se e crescer na santidade da minha própria vontade, e todas as coisas criadas lhe fossem de estímulo, de exemplo, de voz e de contínuo chamado, para fazê-la correr sempre no cumprimento da minha vontade, único fim para o qual foi criada. Mas a criatura se faz surda às muitas vozes da criação, cega à vista de tantos exemplos, e se abre os olhos, vê neles a sua própria vontade. Que dor, por isso, te recomendo, não queiras jamais sair da minha vontade, se não queres multiplicar a minha dor e perder o fim para o qual foste criada. Explicitamente aqui é o Pai quem fala. O seu amor por todas as criaturas, os sentidos e as faculdades do homem são meios de comunicação de vida entre ele e Deus, para tornarem-se inseparáveis. O amor especial por Luísa, 11 de outubro de 1924. Sentia-me muito oprimida pela privação do meu doce Jesus. Oh, quantos temores se suscitam em minha alma! Mas o que mais me dilacerava era que meu Jesus não me amasse mais como antes. Então,
Nesse momento, senti-me ser apertada nos ombros e, sentindo a voz de Jesus ao ouvido, escutava-o dizer-me: Filha minha, por que temes que eu não te ame? Ah, se soubesses também do meu amor em geral por todas as criaturas, tu ficarias surpreendida com quanto amor eu não criei a criatura, de quantos sentidos eu não adotei. Cada sentido era uma comunicação que deixei entre mim e ela. O pensamento era a comunicação entre a minha e a sua inteligência. O olhar era a comunicação entre a luz dela e a minha luz. A palavra era a via de comunicação entre o seu e o meu. Fiat, o coração entre o seu amor e o meu amor. Enfim, tudo. A respiração, o movimento, o passo, tudo era comunicação entre mim e a criatura. Eu fiz mais do que um pai, que devendo instalar um filho, não apenas lhe prepara a morada, as vestes, o alimento e tudo aquilo que pode tornar seu filho feliz, mas dá virtude ao filho e lhe diz: é verdade que nos separaremos, mas de longe sentirás a minha vida e eu a tua. Tu sentirás o meu pensamento e eu o teu. Tu o meu respiro, o meu palpitar e eu o teu. Assim estaremos distantes e próximos, separados e inseparáveis. Tu sentirás a minha vida e eu a tua. Mas aquilo que o Pai terreno não pode fazer por seu filho, porque lhe é impossível, eu o fiz. Eu, Pai Celeste, que enquanto esse meu filho vinha à luz, depois de ter-lhe preparado eu mesmo a morada deste mundo, estabelecia entre mim e ele um vínculo tão estreito que eu deveria sentir a sua vida em mim e a criatura a minha. E esse é o meu amor em geral e por todos. Que te direi então do amor especial que tive por ti? Cada sofrimento que te enviava era uma comunicação a mais entre mim e ti, e portanto um adorno a mais com que embelezava tua alma. Cada verdade que te manifestava era uma partícula das minhas qualidades, com que embelezava e preenchia tua alma. Cada graça e cada vinda minha a ti eram dons que eu fiz chover sobre ti. Não fiz outra coisa senão multiplicar minhas comunicações quase a cada instante, para pintar em ti minhas diversas belezas, a minha semelhança, a fim de que tu vivesses comigo no céu e eu vivesse contigo na terra. Após tudo isso, duvidas do meu amor? Antes te digo, pensa tu em me amar, e eu pensarei sempre mais em te amar. Livro do Céu, volume 17, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.